Bendito seja o Senhor para todo sempre. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela nossa aprovação. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão, pela tua presença, pela tua assistência. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor e poder. Obrigado, meu Senhor, pelos meus filhos na graça. Obrigado, meu Senhor, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, as nossas famílias, toma em tuas santas mãos as nossas vidas e nos dá graça, Senhor, para viver na tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1033. Estamos no ano 19 e o tema de hoje, se blasfemar, morre. Blasfemando, morre. Nós aprendemos na palavra de Deus, sabemos das grandes dificuldades do passado e do presente e louvamos ao nosso Senhor pela sua mão, pela sua bondade, pelo seu amor. Temos e teremos sempre a oportunidade de fazer alguma coisa ajudando o povo de Deus e temos também a necessidade de abrir a boca e o coração e agradecer. Agradecer o Senhor pelo seu povo e agradecer o povo do Senhor pela presença, pela ajuda, pela oração, pela perseverança, pelo serviço. Somos envolvidos nisto pelo Espírito de Deus e não podemos sair. Não dá para sair nunca. Não é possível nunca renunciar à água que se bebe. A água que descedenta nossa sede não pode ser desprezível nunca. O pão que alimenta o nosso corpo não pode ser desprezível nunca. Então, meus amados, o tema de hoje, blasfemando, morre. O texto é Levítico, capítulo 24, versículos 10 a 16. Até estranho quando eu leio um texto pequenino, mas esse é suficiente para a gente aprender sobre o que era blasfêmia na antiguidade e o que é blasfêmia na atualidade. E nosso texto é este. Então nós vamos ler, vamos orar de novo e vamos aprender juntos. É muito bom ter condições de fazer o trabalho do Senhor, aprender e ajudar. Levítico 24 e 10. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e o homem egípcio, e o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão, até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será
morto. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e pedimos a Tua direção e proteção. Abençoe e guarda os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós aprendemos no Novo Testamento, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava cercado de animais ferozes, cumprindo-se na vida, no ministério de Jesus. A predição do Salmo 22, ele estava cercado de leões. E estes leões, os leões da religiosidade, os leões da tradição, os leões da incredulidade, eles fizeram muito mal ao Senhor Jesus. Primeiro, não largava o pé de Jesus, acompanhava Jesus em quase tudo, ou estavam eles ou alguém enviado por eles. Eles tinham serviçais da iniquidade para observar, ou seja, na linguagem de hoje, um espião, ou espiões. E eles viram muitos milagres acontecerem, eles ouviram muitas mensagens gloriosas da parte do Senhor Jesus, eles viram e tiveram notícia de muitos milagres. E nesta sua cegueira, naquela condição prévia de adversários, alguns blasfemaram do Senhor Jesus, blasfemaram do Espírito Santo, blasfemaram de Deus indiretamente. E diziam que Jesus estava fazendo aqueles milagres pelo poder dos demônios, pelo chefe dos demônios. Hoje tem alguns indivíduos que usam a mesma linguagem para poder dar lugar, ou seja, aprovar a obra perversa de alguém, porque aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre, o sujeito é todo torto, mas ele fez um milagre. Aconteceu um milagre lá no serviço dele, em algum lugar. Aí ficam os indivíduos tudo assustados, com medo de falar qualquer coisa. O cara não cumpre as escrituras, vive na prostituição, é desonesto, é tudo. Mas ninguém diz nada, que é para não blasfemar contra o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver. Por que era blasfemar contra o Espírito Santo? É porque eles sabiam. Jesus Cristo era um homem absolutamente íntegro. Se Jesus era absolutamente íntegro, como homem, como um judeu, se eles não podiam acusar Jesus de nenhum mal, como é que eles teriam a coragem, a maldosa coragem, de dizer que o que Jesus realizava era pelo poder de Beelzebul, o poder dos demônios, o poder do príncipe dos demônios? Então, Jesus viu aquilo ali como uma blasfêmia e ensinou que qualquer pecado se perdoa aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu aproveito para ensinar, o que todo mundo, todo crente, todo leitor da Bíblia com bom entendimento sabe, que é o único pecado que não tem perdão, segundo o ensinamento de Jesus. E por que não tem perdão? Porque o sujeito não é mais comovido pelo Espírito Santo para vir se reconciliar com Deus. Mas vamos a este caso da leitura em Levítico 24, 10 a 16. Quando Israel saiu do Egito, meus amados irmãos, Israel saiu com uma multidão muito mista, uma multidão mista. Tinha muitos israelitas casados com egípcias e tinha muitas israelitas, mulheres casadas com egípcios. Portanto, existia miscigenação, existiam casamentos mistos, e existiam, além dos egípcios, tinha outros povos. O Egito dominava toda a região, era um grande império, então tinha pessoas que viviam ali com Israel, no meio de Israel, mas ele nem era egípcio, nem era judeu, mas havia se casado, havia se envolvido, estava trabalhando, estava estruturado ali dentro da comunidade de Gósen, o povo de Israel. Resultado é que havia esses casamentos mistos. E o texto lido
nos fala de um episódio de um filho de uma judia. A mulher era israelita ou judia, e o pai dele era um egípcio. O nome do pai não aparece. Mas apareceu este sujeito, ou seja, ele existia, ele vivia, ele estava ali no meio de Israel, e a mãe era uma israelita, o pai era um egípcio, e houve uma discussão daquele judeu misto com um judeu puro, digamos assim. Era um judeu que era filho de um egípcio com um judeu que tinha pai e mãe judia. Os dois discutiram no arraial e o judeu misturado, o judeu que tinha o seu pai egípcio, o texto não tece detalhe qual foi o problema, mas é provável que o comportamento deste filho da israelita com o egípcio era um comportamento contraditório em relação à aliança do Senhor. O texto dá a entender isto. Eu não tenho lá tão bom entendimento. Às vezes eu brinco comigo mesmo. Existe um ditado, um provérbio que diz que para o bom entendedor meia palavra basta. Para mim é meia página e um desenho para me entender. Mas aqui, meus irmãos, aqui a gente entende o seguinte. Houve a discussão e esta discussão envolvia o Senhor, a aliança do Senhor. Por isso promoveu ou provocou a blasfêmia. Porque o versículo 11 diz, então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Não temos detalhe o que foi que ele disse ou fez que o judeu reclamou, só que houve a discussão. Por isso, ele foi levado a Moisés. Trouxeram ele à presença de Moisés. O nome da mãe era Selomite. Ela era filha de Dibri. Ela era da tribo de Dan. O seu filho era filho de um egípcio. Ela era casada com um egípcio. E ele, o versículo 12 nos fala de uma prisão preventiva. Ele ficou numa prisão preventiva. Estava ali na prisão e a função deste aprisionamento era para se ter decisão do que deveria acontecer mediante o que o Senhor instruísse. Eles o puseram na prisão, o versículo diz, até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. Era a primeira blasfêmia, era a primeira execução por blasfêmia. Era a primeira execução por blasfema, por alguém blasfemar o nome do Senhor. Eles estavam no deserto, eles estavam a caminho da terra prometida, eles não tinham ainda experiência no que diz respeito à aplicação da lei. Então Moisés foi orar, foi buscar a decisão do Senhor, e nós não sabemos também como foi a oração do Moisés. Eu louvo a Deus e louvo ao Senhor pela sua palavra, porque ela não é um livro de detalhes, ela é um livro de instrução, orientação, mas ela fala o que é estritamente necessário. Aqui é suficiente para a gente entender que blasfemando morre. Blasfemando morre, mesmo que não haja mais pena de morte, mas quem blasfema, os que são blasfemos, eles morrem interiormente, eles morrem espiritualmente. Os blasfemadores morrem
morrem e continuam fortes, continuam vivos, continuam gordos, continuam arrogantes e mortos, porque eles não encontram mais aquele caminho da humilhação, da contrição, para se render, para receber a graça e o perdão do Senhor. O versículo 13, já temos a resposta de Deus a Moisés. Ficamos sem saber o que foi que Moisés conversou com Deus, como foi a oração de Moisés. Mas o Senhor falou a Moisés dizendo, versículo 13, o Senhor falou a Moisés dizendo, era a resposta que eles queriam, enquanto o homem estava em prisão preventiva. A resposta de Deus, versículo 14, tira o que tem blasfemado para fora do arraial. Esta é uma das maneiras de Deus agir e orientar no meio do seu povo, meus amados irmãos, é tirar para fora, é tirar do seu rebanho. Por isso é que nós temos tanta instrução e a nossa própria igreja no passado fez com tanta precisão. Não sei até que ponto possa ter havido abuso, injustiça, mas a disciplina dentro de nossa igreja foi uma prática salutar. E o Senhor disse a Moisés, tira o homem que tem blasfemado, tira-o do arraial, e todos leva ele para fora do arraial, e os que ouviram a sua blasfêmia, porão as mãos sobre a sua cabeça, e depois a congregação o apedrejará. E tu, Moisés, vai falar aos filhos de Israel assim, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Qualquer que agir como como filho de Selomite, qualquer que agir como filho de Selomite, será executado. Qualquer que tiver a mesma atitude do filho de Selomite, será executado. Levará sobre si o seu pecado. Será responsabilizado diante de Deus, diante da congregação, e será morto. Qualquer que amaldiçoar o seu Deus. Mas pensemos, se o pai não era um adorador do Senhor, mesmo que fosse um prosélito, não era da linhagem de Abraão. A mãe, mesmo que fosse, como é de fato uma israelita, era um momento que não existia ainda o templo, a sinagoga, a congregação, a instrução, a palavra do Senhor ainda não era um livro de instrução, ainda não era uma cartilha de formação, ainda não era um texto básico para a condução da vida nacional. Mas, para alguns, muitos têm entendimento muito bom para todas as coisas, e por que não entende as coisas de Deus? Eu, na minha brincadeira, digo que para alguns meia palavra basta. Para mim, meia página e um desenho associado. Mas aqui, meus queridos irmãos, fica claro aquele ensinamento perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo ser um pecado sem perdão. É pelo fato do Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
E se alguém blasfema contra o Espírito Santo, já o expulsa da sua vida, do seu coração, da sua mente. E aqui ainda não existia a doutrina do Espírito Santo. Aqui ainda não existia, ainda não tinha havido a manifestação do Filho de Deus. E o Deus de Israel era tudo em todos. O Deus de Israel era a perfeita divindade. O Deus de Israel, que já havia escolhido Israel, feito a promessa a Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Já havia tomado todas as provisões para a nossa felicidade eterna. Jesus Cristo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o Deus da revelação, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, não era menos do que a perfeita divindade do que nós conhecemos no Novo Testamento, na revelação do Senhor ao mundo gentil, Pai, Filho e Espírito Santo. E o versículo 16, meus amados irmãos, Moisés continua expondo o que o Senhor enviou, o que o Senhor ordenou. Aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural. Tanto faz ser filho de um pai e uma mãe judia, como ser igual Timóteo, que era filho de uma judia com um pai grego, como este blasfemador do texto de Levítico, que era filho de uma judia com um pai egípcio, todo aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural. Tanto faz. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Blasfemando, morre. Era a instrução do Senhor na antiga aliança. E lá, como tratava-se de uma nação, pena de morte, pena capital. No contexto da atualidade, não se trata de uma nação e não tem pena capital na igreja do Senhor, mas quem blasfema morre. Blasfemando morre. Morre espiritualmente, morre emocionalmente, morre de uma forma incompreensível. Por isso é que conhecemos tantos homens e mulheres amargos, sem nenhum sinal de vida cristã, de envolvimento no espírito, de desejo de ajudar, de compromisso na obra de Deus. Por isso é que vemos isto de uma forma tão radical. Meus queridos irmãos, continuemos servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando a sua orientação santa e julgando conforme o ensino da palavra. A reta justiça, a palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vós. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, a tua igreja. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores. Abençoa os órfãos, os viúvos, as viúvas. Abençoa os necessitados. Abençoa os idosos.
Ó Senhor, socorre os fragilizados, socorre, meu Senhor, os que estão carentes, socorre, meu Senhor, os que estão aflitos. Ó bendito Senhor, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Querido Senhor, Deus bondoso e maravilhoso, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre